Fala galera, bora resolver um exercíciozinho que vai misturar as três coisas que você mais gosta na vida. Mistura campo elétrico, e é campo elétrico uniforme, então é fácil, hein? Mistura cinemática, que de liça e mistura segunda lei de Newton. As três coisas que você mais ama em um único exercício de física lá da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Bora resolver? Uma partícula de massa 2,5 vezes 10 elevado a menos 21 kg move-se 4 centímetros a partir do repouso entre duas placas metálicas carregadas que geram um campo elétrico uniforme de módulo igual a 1 vezes 10 elevado a 5 newtons por coulomb. Considerando que para percorrer essa distância a partícula gasta um tempo de 4 vezes 10 elevado a menos 6 segundos, a opção que dá corretamente o valor da carga elétrica é, olha só, vê se essa não é uma questão legal demais de você fazer. Eita ferro, vamos lá. Olha só, primeira coisa, vamos colocar aqui a representação dos nossos dados. Para a gente ter um campo elétrico uniforme, a gente precisa de duas placas metálicas paralelas eletrizadas com cargas de mesmo módulo e sinais contrários. E o campo elétrico sempre é representado por uma convenção indo da placa positiva para a placa negativa. O campo elétrico ele sai da carga mais e vai em direção à carga menos. Está lembrado disso? O nosso exercício ele não falou se a carga elétrica, se a partícula eletrizada é positiva ou negativa, mas isso não vai fazer diferença para a gente. Eu vou, então, imaginar que a minha carga positiva ela foi abandonada ali naquele ponto a partir do repouso. E como é uma carga elétrica dentro de um campo elétrico, uma força elétrica vai agir sobre ela. Essa força elétrica ela provocará variação no movimento da nossa partícula e, como consequência, a gente vai ter uma aceleração. O peso dessa partícula é desprezível comparado com a intensidade da força elétrica que vai atuar sobre essa partícula. Então, você pode desprezar o peso. E, se a única força que eu tenho atuando ali naquela nossa partícula acaba sendo a força elétrica, a gente pode escrever que a força elétrica ela é a nossa força resultante. E você aprendeu que força resultante é massa vezes a aceleração, segunda lei de Newton, tá lembrado? Professor, mas e se a minha partícula fosse negativa? Bem, você iria abandoná-la, ela também entraria em movimento, só que a força elétrica sobre uma partícula com carga negativa é no sentido oposto ao do campo elétrico, e a aceleração vai ser no mesmo sentido da nossa força. Ó. Aceleração sempre no mesmo sentido da força resultante. Se a força resultante sobre a partícula negativa é para a esquerda, a minha aceleração também vai ser para a esquerda. Eu sei que você já aprendeu algumas equações envolvendo força elétrica. E uma das equações aí do campo elétrico uniforme nos diz o seguinte, ó. A força elétrica que vai atuar em uma carga que está imersa naquele campo elétrico uniforme é igual ao módulo dessa carga, não precisa colocar o sinal aqui, vezes a intensidade do nosso campo elétrico. Ou seja, uma das maneiras que a gente pode usar para calcular o módulo dessa nossa carga vai ser a força elétrica dividido pelo campo elétrico. Ó. Se a gente conseguir descobrir a força elétrica, a gente consegue resolver a nossa questão. E como a única força que está atuando nessa partícula é a força elétrica, ela é a força resultante. E lá da segunda lei de Newton, ó, força resultante é massa vezes aceleração. Então o que eu estou te contando é o seguinte, se você descobrir a força resultante, você descobre a força elétrica e aí você descobre a carga elétrica. Mas como descobrir a força resultante se eu tenho a massa, mas eu não tenho a aceleração? Vamos recorrer à cinemática para determinar o valor da aceleração dessa partícula. Você está lembrado que lá no primeiro ano do seu ensino médio você aprendeu o movimento retilíneo uniformemente variado, o MRUV, aquele movimento que o corpo possui uma aceleração constante. Existem três equações ali naquele MRUV.
temos a equação horária da velocidade, temos a equação de Torricelli e temos a equação horária da posição, essa daqui, ó, deslocamento é igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Se você não está lembrando dessa equação, eu faço a dedução dela na minha aula de MRUV. Eu vou deixar um cardzinho aqui para você ir lá nas aulas de MRUV e dar uma reforçada nesse assunto. É importante. O deslocamento você tem, ó, o enunciado disse que o deslocamento, ó, foi de 4 centímetros, só que você precisa passar isso para metros. 4 centímetros é 0,04 metros, é 4 dividido por 100 metros, ou seja, 4 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Esse é o nosso deslocamento, o nosso ΔS, ó, que eu vou colocar aqui, 4 vezes 10 elevado a menos 2. A nossa partícula, ela saiu do repouso, então essa velocidade inicial aqui vezes o tempo vai dar zero. Então, 4 vezes 10 elevado a menos 2 é igual à aceleração que eu quero descobrir, vezes o tempo ao quadrado. Ó, o tempo foi dado. 4 vezes 10 elevado a menos 6 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Esse 2 vai passar para o lado de cá multiplicando, vai ficar, ó, 8 vezes 10 elevado a menos 2 é igual à nossa aceleração, 4 ao quadrado, 16, que multiplica 10 elevado a menos 6 ao quadrado, vai dar 10 elevado a menos 12. A nossa aceleração, então, vai ser 8 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 16 vezes 10 elevado a menos 12. Com isso, calculamos a nossa aceleração, ó. A aceleração vai ser 8 dividido por 16, vai dar 0,5, que multiplica a potência de 10. A potência de 10, ó, conservamos a base, vamos subtrair os expoentes. Ó. Menos 2 menos menos 12 vai ficar menos 2 com mais 12, ou seja, mais 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é a unidade da aceleração, ó. Está aí a nossa aceleração calculada. Então agora eu vou pegar a equação da força resultante, segundo a lei de Newton, também tem vídeo disso aqui no canal, ó, e vou fazer. É a massa da partícula, que é 2,5 vezes 10 elevado a menos 21 quilogramas, vezes a aceleração, que é 0,5 vezes 10 elevado a 10 metros por segundo ao quadrado. Quando eu faço essa conta, eu encontro que a força resultante é 2,5 vezes 0,5 vai dar 1,25. Conserva a base, ó, 10 menos 21 com mais 10 vai dar menos 11. Essa daqui é a força resultante sobre a nossa partícula. Lembrando que a força resultante é a nossa força elétrica. Então agora, ó, eu posso usar essa equação aqui. A minha carga, ela vai ser a força elétrica, 1,25 vezes 10 elevado a menos 11, dividido pelo campo elétrico, que é 1 vezes 10 elevado a 5 newtons. A nossa carga, então, ela vai ter módulo 1,25 dividido por 1, 1,25. Conserva a base 10, subtrai os expoentes. Ó, menos 11 com menos 5 vai dar menos 16 coulombs. Essa é a carga elétrica da nossa partícula que foi abandonada ali naquele campo elétrico e, em apenas 4 vezes 10 elevado a menos 6 segundos, percorreu uma distância de 4 centímetros. Belezinha? Galera, espero que você tenha entendido. Se ficar alguma dúvida, ó, deixa comentário aqui. Eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Grande abraço, fiquem bem. Tchau, tchau!